Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, Deus possa te abençoar. Convido você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não se inscreveu ao nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, estivesse aí se inscrevendo, compartilhando também essas mensagens para grupo e amigos. E também não deixasse de acionar o sininho, que é muito importante, toda vez que eu aí postasse um novo vídeo, você estivesse recebendo essa nova notificação. Que Ele possa te abençoar em mais essa oportunidade. Quero estar compartilhando com você uma mensagem de Deus para o seu coração. Lá na carta de João, primeira carta de João, no capítulo 5, o versículo 18 ao versículo 20, que nos diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça, nos dê a vitória sobre as nossas vidas, em nossos corações. Irmão, geralmente nós somos um povo cristãos em que às vezes nós oscilamos muito em nossa fé. Às vezes nós temos uma convicção grande, uma certeza tão grande daquilo que nós desejamos, que nós vamos conquistar, mas de repente nós entramos no chamado mundo de incertezas. E às vezes, irmãos, não é nem pela falta de fé. Podemos até colocar em alguns momentos ser uma falta de fé. Mas essa incerteza, às vezes por um estado emocional, pela grandeza daquilo que nós desejamos conquistar. E muitas vezes nós vemos, né, em alguns textos bíblicos, homens que eram, mulheres que eram capacitadas, vemos exemplos de Moisés, vemos exemplos de Gideão, então vemos exemplo da rainha Esther, pessoas que eram capacitadas para poderem fazerem algo, conquistarem grande objetivo, mas olharam para as suas incapacidades humanas. E quando a gente entra para olhar dessa maneira, nós vivemos num mundo de incerteza. Quando nós temos a certeza que Deus falou conosco, que Deus prometeu, que nós somos de Deus, temos uma vida santificada em Deus, uma vida realmente em Deus, mas às vezes aquelas situações nos levam a nós andarmos nesse mundo de incerteza. E às vezes essa incerteza ela se torna uma grande falta de fé, às vezes em nós mesmos e às vezes no próprio Deus. E eu queria nesse texto de primeira carta de João, eu queria estar falando sobre 3 pontos importantes. Falar sobre 3 certezas em que nós devemos ter em nossas vidas. Porque geralmente, irmãos, às vezes, por mais que nós sejamos servos do Senhor, homens de Deus, mulheres de Deus, às vezes nos bate uma incerteza de algo em nossas vidas. Quando não, as pessoas elas vivem naquela incerteza de será que foi Deus que falou? Será que vai acontecer? Será que eu estou apto para conquistar isso? Será que eu estou preparado? Como vai ser quando eu conquistar? A pessoa vive num mundo de incerteza. Parece que ela está caminhando em um solo muito frágil, onde não pisa em terra firme, não anda com confiança e anda nesse mundo de incerteza. E esse texto, ele nos fala dessas 3 certezas importantes que devemos ter em nossas vidas. Você vê que João ele inicia a palavra dizendo, sabemos. Essa palavra sabemos ela é muito importante
Só nesse capítulo 5 de 1 João, ela se revela 4 vezes só nesse capítulo. Sabemos. Versículo 20 também fala, também sabemos. E você olha para esse capítulo 5, você vai encontrar 4 vezes só essa palavra sabemos. Mas quando você lê essa carta de 1 João, do capítulo 1 ao capítulo 5, você encontra 40 vezes essa palavra sabemos. Então, irmão, se esse homem de Deus, esse homem que ele foi um dos últimos apóstolos a ser levado como um mártir para ser morto, ele não foi levado para ficar numa ilha de Pátimo. Primeiro eles lançam ele dentro de um barril de óleo fervente para poder matá-lo. E ele sai intacto. E eles lançam ele lá na ilha de Pátimo para ficar preso. E ali esse homem ele tem as visões gloriosas do Apocalipse, que Deus o arrebata até os céus. E ele tem um encontro real com Cristo, ele vê a glória de Cristo, ele vê a majestade de Deus. E após esse homem ele ver tudo aquilo, ele retorna. E quando ele retorna, esse homem ele volta completamente transformado pelo poder de Deus. Esse homem ele volta transformado, um novo João. E esse homem, ele vai para a igreja de Éfeso. E as únicas palavras que nós vemos que saem dos lábios desse homem, desse grande homem de Deus, apóstolo João, é essa em defesa do Evangelho, em defesa do cristão. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado nos céus. As palavras surgiam do seu coração com palavras brandas, amorosas. Um homem convicto, que só em uma de suas cartas, ele diz essa palavra, sabemos. Irmão, só pode dizer essa palavra com certeza quem tem convicção. Quem é convicto daquela vida que leva com Cristo, que deseja em Cristo. E ele inicia o versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive em pecado. A primeira palavra dele, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Quantas vezes nós vemos aí no nosso meio evangélico, essa palavra já virou um chamado jargão no meio do povo evangélico. O inimigo não toca no ungido do Senhor. Não toca no ungido do Senhor. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Enquanto, irmãos, que a gente olha para o contexto da vida da pessoa e não vê nada de ungido, não vê nada de separado, ou não vê nem a pessoa se separando, porque existe o fato de Deus me separar para uma grande obra e o fato de eu me separar da vida mundana, das práticas do pecado. Então existem duas coisas importantes nessa palavra, nessa frase. Para eu ser ungido do Senhor, primeira coisa, eu tenho que me separar, me afastar das práticas do pecado, abandonar a vida do pecado e ser separado por Deus, ungido para ser ungido do Senhor. Você vê o que o próprio João fala nessa sua carta, capítulo 3, no versículo 9, ele diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode ver pecando, porque é nascido de Deus. Ele diz que o que permanece em nós, aquele que é nascido de Deus, não vive pecando. Por quê? Porque a divina semente está nele. Qual é a divina semente? O Espírito Santo. Se o Espírito Santo ele está em mim, está em você,
está nele, está no outro irmão, no amado irmão, irmãos, não tem como viver na prática do pecado. Então ele fala, ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Então, se nós somos nascidos de Deus, nós temos essa semente de Deus em nossas vidas, dentro de nós, que é o Espírito Santo, que é a própria palavra de Deus, irmãos. Se ela está enxertada em nós, não tem como. Nós vivemos na prática de pecado. E quando se fala de viver pecando, não é pecando de uma forma talvez até escandalosa, que existem pecados que eles são muito escandalosos, que destroem a família, às vezes destrói a sociedade, mas existem pecados, irmãos, que eles vão envolvendo aos poucos, as pessoas convivem com ele. Aqueles pecados que parecem, já notou aquilo? Você entra muitas vezes dentro de um elevador e tinha uma pessoa com aquele perfume forte naquele ambiente. Assim que a pessoa entra, aquele perfume forte, ele exala, ele domina todo o ambiente. Mas de repente, passando um período, você vai se acostumando com aquele perfume forte. Aquilo já mais não te incomoda. Sabia que o pecado é a mesma coisa, meu querido? De imediato ele assusta. A pessoa coloca a mão na cabeça, por que eu fiz isso? Como fui fazer isso? Mas de repente o pecado ele vai se acomodando, é como aquele calo no pé, a pessoa vai se adaptando com ele, aquele pecado não incomoda mais, a pessoa acha aquilo normal na sua vida. Aquele cheiro horrível do pecado já não mais incomoda a pessoa. Tem um hino muito antigo do saudoso Jair Pires, que ele cantava, o pecado não dói, não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam e temeriam a Deus. Então o pecado não dói. Então as pessoas, se nós somos de Deus, irmãos, nós somos de Deus, nós não podemos viver na prática do pecado. É isso que João, esse homem, ele diz isso aqui. Ele tem esse conhecimento, ele fala, sabemos. Ele repete 40 vezes essa palavra só nesses 5 capítulos da sua carta, primeira carta. Então, irmãos, é importante, nós sabemos. O que nós não entendemos é porque pessoas vivem na prática do pecado. Quando não os pecados escandalosos, que destrói lares, famílias, desestrutura até as pessoas no trabalho. São esses pecados que eu disse pequenos, que aparentemente, entre aspas, pequenos, mas que vão dominando, vai afastando a pessoa daquela presença de Deus, da sensibilidade do Espírito. Já não ouve mais a voz do Espírito Santo, já ouve somente a voz carnal, só a sua mente, só o seu coração desejando, e pensa que é Deus que está falando, não é mais Deus que está falando. Olha o grande exemplo de Sansão. Aquele homem, ele tinha um voto de nazireu, e o nazireu, para ser um nazireu, um separado por Deus, que honrava a Deus, que se fosse hoje aí um grande levita, aquele homem, ele tinha 5 votos importantes. E de repente, na presença do seu pai, ele quebra dos votos, se aproximou daquele leão morto, não podia se aproximar de um nada morto. Depois se casa se envolve com a mulher pecadora. Então aquele homem ele comete 5 grandes pecados, que de início parecia coisa assim simples. Mas a cada pecado, a força daquele homem não estava nada no seu cabelo. É que quando ele deita no colo daquela mulher, que o engana, ele quebra o último voto.
Até o último voto, o Espírito estava clamando no coração daquele homem. Ele podia ter retornado, mas não, ele foi até o fim. Quebrou o primeiro, quebrou o segundo, quebrou o terceiro, quebrou o quarto e o último, o quinto, que ele deitava no colo daquela mulher. E creio que o Espírito clamava no seu coração, mas ele quebrou o último voto de Nazireu. Por isso que João, ele sabendo disso, ele fala, sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E o versículo 19, esse homem ele diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa palavra jaz no maligno, não é que nem muitos por falta de conhecimento diz, o mundo ele é do maligno. Não, a palavra jaz no maligno quer dizer que o mundo é do maligno. Não, que o maligno ele não tem nada. Ele não tem nada, ele não é dono de nada. Ele só tem alguma coisa quando eu permito, quando eu dou brecha para ele agir na minha vida alguma coisa. E ele só age quando Deus também dá o aval, a autoridade para ele agir. Ele não é dono de nada, ele não tem nada. A palavra de Deus fala lá no Evangelho de João. Ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a única função dele. Ele não tem poder de criatividade. Ele não tem poder de administração. Ele tem o poder de ordenar. Ele ordena aos seus súditos que destrua, assim que é só isso que ele sabe fazer. Ele não tem essa capacidade de poder criar alguma coisa. Por isso essa palavra jaz no maligno é muito importante de entender, porque ela quer dizer o seguinte, é estar sobre o poder do mal, ser mantido em submissão pelo diabo, alguém que aceita o domínio do mal e aprova. Então quando fala que o mundo jaz no maligno, é porque alguém está sobre o poder do maligno e principalmente essa pessoa, ela está aceitando o domínio desse mal. Não estou dizendo aqui de possessão demoníaca. Há uma diferença de possessão, dessa possessão demoníaca. A gente ora para as pessoas, às vezes nos cultos, e nem sempre precisa ser nos cultos, às vezes nos lares, às vezes até na rua, que uma pessoa pede oração e se manifesta ali, você ora, repreende aquilo. Diferente de possessão do maligno, demoníaca, e a pessoa está sob o domínio do mal. Nós vivemos hoje, infelizmente, em uma sociedade, em momentos onde as pessoas se permitem serem dominadas pelo mal. E quero que entendam bem, não está sendo dominada pelo mal, talvez fazendo o mal, mas praticando o mal. E quando se fala de praticar o mal, está fazendo mal para ele mesmo, para ela mesma. Quando a pessoa ela pratica o mal, são pessoas aí que usam, às vezes pela fraqueza dos outros, pessoas que vivem em situações escusas, né? Assaltos, tráficos, todas essas áreas, fora outras áreas que nós vivemos hoje, dentro até de redes sociais, onde nós vemos a maldade imperar, pessoas sendo enganadas, crianças sendo enganadas, isso são pessoas dominadas pelo mal. Elas são dominadas pelo mal. Pessoas que praticam maldade. E essas pessoas, quando elas são dominadas pelo mal, elas acabam, muitas até aprovam. Que existe uma lei chamada, irmãos, na carta de Tiago nós lemos isso. Existe uma lei chamada, aquela lei, a lei régia. Tiago fala muito sobre essa carta régia, essa lei régia, ao qual todos nós vamos ser julgados por ela. Essa lei régia é uma lei moral. É uma lei moral que nós temos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus.
A semelhança de Deus o homem perdeu. A semelhança de Deus é esse caráter, nós perdemos. A imagem não, que é o espírito, é a alma, nós ainda temos ainda. Ou nós perdemos, irmãos, essa lei, o caráter de Deus, a semelhança de Deus. E essa lei régia, nós vamos ser julgados por ela. Porque essa lei régia, eu não preciso ser cristão para saber que estou errado, porque existe dentro de mim algo de Deus. Aquilo que vem de Deus, que é a alma, o espírito, está em mim. Quando nós aprendemos que eu não posso fazer isso aqui, é errado, não é porque eu sou cristão, é porque existe dentro de mim um tribunal, chamado tribunal de consciência. E essas pessoas que praticam o mal, elas estando revestidas do maligno ou não, elas sabem que estão praticando o mal, mas elas aceitam praticar o mal. Elas encontram muitas vezes naquilo ali algo bom, prazeroso para elas. E o maligno acaba usando essas pessoas como veículos, como instrumentos seus. Por isso que João fala no versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Porque pessoas, nós vemos pessoas estar sob esse domínio do mal, ser mantidas em submissos pelo diabo, pessoas que não fazem força, irmãos, e existe esse tipo de domínios, muitas vezes em algumas denominações. Muitas pessoas se dizem de Deus, líderes que se dizem de Deus, estão dominados pelo maligno, mas eles não abrem os seus olhos, e muitas vezes, irmãos, a liderança está vendo que esses homens, essas mulheres estão ensinando coisa errada, mas não tem autoridade, confiança de poder falar desse Deus maravilhoso que eles estão errados. Então a primeira certeza é essa, é que temos vitória sobre o pecado pelo poder de Cristo. E a segunda coisa que nós aprendemos é que nós pertencemos a Deus para estarmos sob o controle e não de Deus e não do diabo. A primeira certeza é que nós pertencemos a Deus, é que nós temos a vitória, primeira certeza, sobre o pecado pelo poder de Cristo. E a segunda certeza é que pertencemos a Deus para estarmos sob o seu controle e não do diabo. A segunda certeza que nós temos, irmãos, é que nós temos o poder de estar sob o controle, o domínio de Deus, e não sobre o domínio do maligno. Irmãos, a Bíblia ela é a mesma, a palavra é a mesma, é pregada em todos os lugares, seja num púlpito de uma igreja pentecostal, seja neopentecostal, seja tradicional. Irmãos, é a mesma Bíblia, é os 66 livros, são todos eles, irmãos, iguais, não muda nada. O que acontece é que pessoas pegam porções dessa palavra para usarem para si próprio, para os seus próprios prazeres. Estão dominados por esse mal, dominados pelo maligno. E o versículo 20, em que ele fala, também sabemos que o Filho de Deus, em que ele fala, também sabemos, mais uma vez, que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então o Filho de Deus, ele tem vindo e tem nos dado entendimento para nós conhecermos o verdadeiro. Irmãos, nós temos entendimento para conhecermos o verdadeiro. A palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 19, fala dos bereenses, aquele grupo que eles analisavam, eles buscavam nas escrituras os verdadeiros ensinamentos. Eles não se envolviam em fábulas, mentiras, enganos, palavras bonitas, palavras persuasivas, e muitas vezes até palavras eram oratórias, eloquentes. Não. Eles iam nas escrituras, estavam de acordo com o que estava dizendo, sim. A palavra de Deus ela fala sim, sim, não, não, passando disso é procedência do maligno. Mas vivemos hoje um momento do chamado fast food em todas as áreas.
Já queremos tudo pronto, as pessoas querem tudo prontos. Querem encontrar as coisas prontas. E as pessoas, os mais espertos, entre aspas, que não têm esperteza nenhuma, usados pelo maligno, aproveitam das dificuldades do outro e acabam usando as suas fraquezas, a sua dificuldade para tirar proveito para si próprio. Então João fala nesse último versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a última certeza que nós temos, que é a terceira certeza, a nossa fé é histórica e experimental. A nossa fé, ela é histórica e ela é experimental, irmãos, a todos os dias. Que João fala aqui, estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós desfrutamos dia a dia dessa vida eterna, buscamos todos os dias essa vida eterna, buscamos todos os dias a presença do Espírito Santo. Não desfalecemos, irmãos, em nosso entendimento, em nossa fé, mas que essa fé tem que se renovar a cada dia, a cada momento. Então, se nós estamos em Cristo, se nós sabemos que nós não podemos pecar, o maligno não vai nos tocar, irmãos. Ele não vai nos tocar. Ele não vai me tocar só porque eu conheço Bíblia, não. Mas porque ele vai olhar para mim, vai olhar para você. Ele vai ver a marca de Cristo na tua vida. Ele vai ver o poder de Deus na sua vida. Que é isso que João diz aqui. Quando ele fala que nós temos essa semente, essa palavra, que é o Espírito Santo dentro de nós. O maligno, ele não olha para a minha vestimenta. Ele nem se interessa se eu estou me vestindo bem, se eu estou me vestindo mal. Ele nem se interessa se eu estou de acordo com terno e gravata, se eu estou com camisa de manga, se eu estou com vestido comprido ou não. O que o inimigo, ele olha, é a minha vestimenta espiritual. É o que está dentro de mim, que é o poder de Deus. Então, diante disso, tem essas três certezas no teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Essas três certezas de termos a vitória sobre o pecado pelo poder de Cristo. Pertencer a Deus para estar sob o controle de Deus e não sob o controle do maligno. E terceiro, que a sua fé, ela é histórica e ela é experimental a cada dia. Que Deus te abençoe, te dê graça, te dê a vitória e te fortaleça a cada dia. Que a unção de Deus ela esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre o teu ministério. Que Ele derrama aquele bálsamo sobre a sua cabeça. Aquele óleo que foi derramado na cabeça de Arão e desceu sobre a sua barba. Que Ele possa derramar aquele óleo, que é o óleo do Espírito Santo, que vai te envolver e te ungir para a glória do Senhor. Deus abençoa agora nossas vidas. Obrigado por essa palavra santa. Abençoa agora esse irmão, essa irmã. Renove agora a fé. Renove a santidade, renove as suas vestimentas, ó Deus. Coloque um calçado novo nos seus pés, um anel novo de novo no seu dedo, um anel de autoridade, uma nova vestimenta, meu Pai Celestial, sobre o seu corpo, meu Deus eterno, uma vestimenta espiritual, para que o inimigo possa ver e possa temer e saber que ali nessa vida, nesse irmão, nessa irmã, é a tua morada, meu Deus eterno, em nome de Jesus. Renove agora a fé, deles autoridade, confiança, santidade, meu Deus, para andar em conformidade com a tua palavra, em serem convictos, em terem a certeza da sua salvação. Eu oro, eu os abençoo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê a vitória, em nome de Jesus, meus irmãos.